Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí o verso 19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então esse texto da carta aos Romanos fala daqueles que estão em Adão e fala daqueles que estão em Cristo. Em Adão todos foram feitos pecadores. Uma vez que o pecado entrou na raça humana pelo pecado, pela desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, assim também todos os seus descendentes herdaram essa natureza pecaminosa. Em Adão todos são pecadores, toda a humanidade foi corrompida, até mesmo uma criancinha já nasce com essa natureza. Eu gosto de ilustrar isso tentando descrever aquela situação de uma criança bem novinha, né? Que abre a geladeira e enfia o dedo no pudim que a mãe acabou de fazer, ainda quente, é colocado na geladeira, e a mãe diz: olha, ninguém pode tocar nesse pudim. Passa um tempinho, a mãe volta, abre a geladeira e encontra um furo, uma marca de um dedo no pudim, e vai lá e pergunta para o seu filho, para a sua criança: quem foi que enfiou o dedo no pudim? E a criancinha coloca as duas mãos para trás e diz: não fui eu. Quem ensinou essa criança a mentir? Com certeza os pais não ensinaram a criança a mentir. É a natureza humana corrompida. É o pecado que já está lá dentro. E infelizmente vai ganhar proporções muito grandes. E esta criança vai se tornar uma pessoa pecadora. Isso é a natureza adâmica que nós herdamos. Em Adão também, infelizmente, toda a humanidade adquiriu a mortalidade. Deus nos criou para vivermos eternamente, mas o pecado trouxe a morte. A Bíblia fala que, aqui no verso 12, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. E além disto, por causa do seu pecado, toda a humanidade está debaixo de condenação. Todos pecaram e todos devem pagar pelo seu pecado. Mas, assim como toda a humanidade se fez pecadora por causa de um homem só, Adão, também é possível que muitas pessoas se tornem justas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Veja que no final do verso 19, o verbo está no futuro, no tempo futuro. Por meio da obediência de um só, no caso de Jesus, muitos se tornarão justos. Por quê? Está no futuro. Por causa da fé. Não basta nós entendermos que Jesus veio a este mundo para pagar pelos nossos pecados e para nos salvar. Nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração e nós devemos entregar nossa vida a Jesus. Jesus veio para nos resgatar. E os que são tornados justos passam a pertencer a Ele. São servos de Deus, são feitos filhos de Deus. Assim como por meio de Adão todos pecaram, por meio de Jesus todos os pecadores podem receber o perdão e a justificação. Assim como por um homem só, no caso Adão, todos adquiriram infelizmente a mortalidade, a morte veio, assim também por meio de Cristo todos podem ter a vida eterna, podem viver eternamente. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá, ainda que morra, viverá para sempre. João capítulo 11. E assim como por meio de Adão todos estão sob condenação, também quando nós temos fé em Cristo nós recebemos a salvação. Somos justificados e nós somos salvos de toda pena, de toda condenação, e nós estamos
livres de toda culpa. Veja só, a grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda vivem como filhos de Adão, descendentes de Adão, estão em Adão, um homem natural. Mas aqueles que creem, e a Bíblia, o próprio Senhor diz, quem crê em mim será salvo, os salvos não estão mais em Adão, estão em Cristo, aleluia. E estando em Cristo, estão salvos e herdarão a eternidade com Deus, conforme prometido na sua palavra. Então, você está em Adão ou você está em Cristo? Você é um homem natural ou você é um homem espiritual? Que você tenha esta convicção e esta certeza em seu coração de que Jesus é o seu Salvador.